tudo muito espontâneo, sabe, Vini? Esse encontro, né? Esses desdobramentos e tal, tudo aconteceu de um jeito muito espontâneo. E eu acho que o disco, de certa forma, revela isso. Já eu percebo que a minha composição está muito ligada aos afetos, aos sentimentos, né? Ao meu humor, assim, ao que eu estou sentindo. E se vem essa inspiração, né? Sim. Então, assim, a música para mim sempre foi um refúgio, sempre foi um lugar, assim, que eu gostava de estar, sabe? Assim, eu me sentia segura fazendo aula de violão, me sentia segura tendo meu violão para tocar. Era um lugar que eu ia sempre, que andava comigo. Eu era inseparável do meu violão, entendeu? Alô, alô, começando aqui Alô, mais um episódio. alô. Começando mais um episódio de Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix e o Telefonemas é o nosso podcast da escuta, tentando entender aqui o mundo, uma historinha por vez, né? Ligando para cada pessoa para ela contar aqui pra gente a sua história. E nesse processo aqui, a gente convidando você para uma pausa, para um momento de curtir aqui com a gente, né? Esse desacelerador do tempo. Então não tem timeline rodando, não tem explosões, não tem nada, não tem propaganda. A única propaganda, quer dizer, às vezes tem aquela do YouTube chata, né? Mas tudo bem. A única propaganda que eu faço para vocês, ó, é lembrar que o Telefonemas é um podcast independente, então tem o Pix aí, ó, telefonemaspodcast@gmail.com, tem o nosso Apoia-se, quem quiser colaborar, vem com a gente que vocês ajudam o podcast ficar no ar por mais tempo. Chega de propaganda, vou falar na nossa convidada de hoje, a Jennifer Souza tá aqui. Nessa série que a gente está fazendo sobre o Sítio Rosa, vocês já conheceram a Laura e agora conhecem a Jennifer. Jennifer, seja bem-vinda ao Telefonemas. Como que você tá? Obrigada, Vini, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente bater esse papo. Tá tudo bem? E por aí, como é que você tá? Tudo certo. Acho que dá para falar, Jennifer, que sim, se o trabalho da Laura, por exemplo, dá uma cara, né, o visual do Sítio Rosa, você está muito envolvida com a voz do projeto, né? Com as letras e tudo. Mas você, Sim. quando a gente entra em contato com o disco, a gente tem a sua voz. Eu vou fazer para você a primeira pergunta que eu fiz para Laura, que eu quero fazer para todo mundo, né? Porque eu tô falando aqui do Sítio Rosa como se todo mundo já soubesse o que é. Uhum. Mas a gente vai explicar em detalhes e eu quero ouvir de você. O que é o Sítio Rosa, nas suas palavras? Bom, o Sítio Rosa é um encontro, eu diria assim, um encontro muito amoroso, né, que se iniciou em 2020, né, no início de 2020 ali, bem quando explode ali a pandemia. O Nadinho, né, o Bernardo Bauer, que é outro sitiante, meu parceiro de Moons, né, da minha outra banda, que é o Moons, uma das minhas bandas. Falaremos disso. Muitas E bandas. aí a gente, na época da pandemia, né, assim, nasceu a Rosa, né, filha do Bernardo e da Laura. Ela nasceu no finalzinho de fevereiro. Então, assim, 15, 20 dias depois veio o lockdown. E a gente já tinha essa relação de amizade, né, de proximidade por conta do Moons. E nessa época eles eram mais ou menos vizinhos aqui de onde eu moro. Eles Sim. estavam morando aqui perto de casa, bairros vizinhos. Então, depois que passou aquele momento mais. Na verdade, nem tinha passado ainda aquele momento mais grave, assim, de lockdown, de pessoas não se encontrarem, né? Tava todo Aham. mundo ainda muito dentro da sua própria né, bolha mesmo, assim, cada um dentro da sua própria casa, nos seus núcleos familiares e tal. Depois isso foi se abrindo um pouco, né? Assim, a gente ia, sei lá, 2 grupinhos de amigos ali no máximo e tal, mas Fazia um teste, via no que dava. mas como eu estava sozinha nessa época, em casa, eu moro sozinha aqui nessa casa, já tem um tempo, e na ocasião eu tinha perdido uma cachorra também, logo ali no início da pandemia, a Benta, né, que é a faixa que encerra o disco. E aí eu estava passando muito tempo sozinha e eles estavam indo muito pro sítio, que é esse sítio, né, mesmo, físico, que existe, que é um sítio da família da Laura, né, em Santana do Riacho, próximo ali a Serra do Cipó. E aí eles estavam indo muito para lá por causa da Rosa, né? A Rosa muito bebezinha, assim, e essa doideira desse vírus, né? Então eles estavam ficando mais lá do que aqui.
E aí eu comecei a ir para lá com eles. Íamos nós 4, né? Eu, Laura, Bernardo e a Rosa, bebê. E assim começou o Sítio Rosa, porque o Bernardo, né, estava muito inspirado, né? E eles estavam, né, uma experiência super nova na vida deles, né? Com a Rosa chegando e mesmo com a doideira todo do mundo naquela época, né, assim, a chegada de uma, né, uma criança, de um bebê é muita luz, né? Então, o Nadinho começou a fazer canções para Rosa nesse contexto. E eu, quando me juntei a eles nessas fugidas lá para o sítio, né? Foi uma coisa muito espontânea, assim, nada surgiu como um planejamento prévio, assim, sabe? Vamos fazer um Sítio Rosa, vamos fazer um disco. Isso foi muito tempo depois, pelo menos, sei lá, quase um ano depois. Então, era uma coisa muito natural, porque o que a gente tinha para fazer ali era conviver, né? Tocar violão, compor, conversar, A fazer Laura falou comida. muito disso, que era acordar, aí faz a comida, arruma as coisas e meio que acaba resolver o dia, né? Então vocês ficavam ali criando, Assim, né? Era o que tinha que fazer. só da gente poder viver ali sem máscaras no meio da natureza já era tipo como se a gente tivesse numa realidade paralela, né? Total. Então, assim, era um sonho mesmo a gente ter essa condição de sair da cidade, né? Todo mundo adoecido dentro de casa, e ir para lá. Então, assim, isso começou a ser recorrente e eu compunha muitas vinhetas assim para Rosa, naturalmente, sabe? Assim, porque eu ficava com violão, o tempo todo violão ali, né? Casa cheia de violão, banho de rio, fogão a lenha, violão e conversa e tal. E aí eu fazia muitas canções de niná, assim, coisas pequenininhas, assim, que eram pílulazinhas, né? De canções, né? O Não Chora surgiu assim, o Rosa Lualhada surgiu assim, o Chegou, Acordou surgiu assim. Então era meio que a coisa literal do que acontecia, sabe? Ela chorava, dava crise de choro, aí veio essa melodia, oh, Rosa, não chora. Aí ela acordava, chegava a Laura com ela no colo, assim, Chegou, Acordou também. Tem esses vídeos, assim, é legal, porque alguns momentos da criação acontecendo, assim, a gente tem registrado. Então tem essa cena, assim, A Rosa tinha, a Rosa dois tinha meses, tipo um 3 luxo, né? meses. A Rosa tinha tipo um luxo, ela tinha o pai, a mãe e uma compositora ali rondando ela. Não, e o pai compositor também, né? Também. Já tinha feito a primeira música para ela, que é o que, depois de muitas voltas, a gente tentando dar nome para, né, para esse encontro, para esse coletivo, a gente acabou voltando no nome da primeira música que surgiu, que é o Sítio Rosa, que foi como o Nadinho colocou o nome dessa canção, que no disco se chama Te Ver Nascer. O primeiro nome dessa canção foi Sítio Rosa. E tem um vídeo de quando ele fez essa canção no Instagram dele, que foi repostado agora no Instagram do Sítio Rosa, que é um vídeo com a Rosa com 20 dias, 30 dias. Dele tocando essa música para ela no sítio, ela bebezinha no berço. É lindo esse vídeo, depois vale muito a pena você dar uma olhada. E aí a gente deu muita volta, Vou assim, tocar no episódio do Bernardo. até voltar nesse nome e falar, velho, é Sítio Rosa, né? Então, mas voltando, pois é, o Sítio Rosa é esse encontro, né? Depois, assim, a Ju, né, a Ju Baum, que é a outra pessoa, né, a outra amiga nossa que também faz parte desse coletivo, é muito amiga do Bernardo desde de pequena, porque eles cresceram no mesmo lugar em Belo Horizonte, no condomínio, mesmo condomínio. Então eles conviveram muito, né? E aí ela teve notícia de que a gente estava indo para esse sítio, né? No lockdown a gente estava fugindo para lá e ela falou: gente, eu também quero ir, também estou sozinha em casa. E aí a gente se juntou já numa segunda ida minha, a Ju já estava junto. E essa era a dinâmica da nossa convivência, sabe? Assim, as meninas, elas, né, muito ligadas ao audiovisual, né? E a coisa toda estética, né? A Laura, designer, ilustradora, a Ju, videomaker, e, enfim, Também passei já por mexeu com vários. mexe com música, né?
Não, com livro, com música, ela tem disco, ela tem bandas, ela já lançou livros, ela já lançou filmes, ela fotografa, enfim, é uma artista muito completa. E isso naturalmente foi acontecendo, sabe? Enquanto eu e Nadine ficávamos ali compondo canções, elas também participavam nas letras, né? A gente às vezes fazendo a letra e vinha lá, bota essa palavra, bota essa frase, a Ju também. E elas ficavam desenhando, né? Desenhando o sítio, desenhando os bichos, desenhando a Rosa, desenhando a gente. E assim, até aí nada, não existia nenhum plano, sabe? Assim, era só o que estava acontecendo ali espontaneamente mesmo. As músicas não Era eram só a vida músicas. cotidiana. As músicas não tinham virado músicas ainda, com exceção do Sítio Rosa, né? Barra Te Ver Nascer, né? Que virou Te Ver Nascer no disco, que era uma música mesmo, né? Uma canção pronta. As outras coisas todas eram ideias, sabe? Eram sentimentos, assim, momentos, pílulas de músicas. Mas aí, como a gente foi indo uma vez, duas, três, quatro, as músicas começaram a virar músicas, né? Todo mundo ali também precisando, todos os artistas autônomos, sem trabalho, sem dinheiro, precisando trabalhar. Sim. E aí veio a Lei Aldir Blanc, né? No final do ano de 2020. E eu tive essa ideia, falei com eles, falei, gente, eu acho que se a gente der uma costurada nisso tudo aqui que a gente criou nesses últimos meses, a gente consegue mandar um projeto, quem sabe a gente não passa e a gente recebe aí esse incentivo para poder registrar, né, esse trabalho. Então a gente se juntou nesse momento, né, viu o que precisava ser feito, terminamos umas letras, terminamos umas músicas e aí a gente formatou esse projeto. Nessa altura eu já né, porque já existiu música de brinquedo do Pato Fu, né, eu nem tinha ainda um contato direto com a Fernanda nessa época. Eu conhecia a produtora dela, que eu acho que agora nem sei se ainda é a produtora dela, que é a Parte do Brasil, que gostava muito do trabalho do Mons. A gente já tinha tocado em várias coisas da Parte. A Parte tem alguns festivais e tal, Verbo Gentileza, e já tinha convidado o Mons. E já me conhecia também de outros trabalhos, né, do Transmissor. Sim. E aí eu mandei uma mensagem para a Parte, falei, Parte, a gente está mandando um projeto para o Aldir Blanc, para um novo disco, que tem esse teor aqui, são músicas que a gente fez para a Rosa, que é uma bebê, e são músicas que a gente fez também para os nossos cachorros. E ao longo de 2020 aconteceu isso, né? Eu adotei a Lua, que é minha cachorra que está aqui hoje em dia, que tem 4 anos e meio que mora comigo. Aliás, eu quase adotei. Aliás, foi uma cachorra que apareceu lá no sítio, e eu acolhi ela, dei banho, tirei 200 carrapatos, sei o quê. Ela acabou fixando morada lá por conta própria, só que no Não deu para sítio não. pegar. No sítio não tinha gente lá sempre, sabe? Ainda mais na Aham. pandemia. Então ficavam longos períodos sem ninguém lá. E aí acabou, tadinha, que ela ficou lá esperando a gente voltar e ela ficou muito doente. A gente foi lá em maio, que foi quando ela apareceu. Eu acolhi, dei banho, dei comida, não sei o quê. Quando a gente voltou lá 2 meses depois, ela estava lá ainda. O caseiro falou que ela tinha ficado lá, que ela estava dormindo lá. Mas ninguém cuidava dela. E era época de inverno rigoroso, muito frio, muito Nossa, carrapato. tadinho. Então, assim, quando a gente voltou lá, ela tava maus, sabe? Ela tava maus, nem parecia a mesma cachorra. Tava com todas as doenças que você puder imaginar. E eu já tinha adotado a Lua. Eu quase adotei, aliás, assim, nesse fim de semana que eu acolhi, dei banho, eu fiquei com o coração partido de ter deixado ela lá. Cheguei em BH, ainda cogitei voltar lá para pegar ela. Depois falei, não, ela é de lá, ela é do mato, não sei se eu tô... Melhor adotar uma cachorra aqui na cidade. Acabou que quando a gente voltou lá, ela tava doente. Eu falei com o Nadim, falei com a Lau, falei, gente, sei que é uma doideira, né? Vocês estão com um neném recém-nascido, adotar um cachorro, mas a realidade é que se ninguém pegar essa cachorra e levá-la para o veterinário e cuidar, ela vai morrer. Ela tá prestes a morrer. E aí eles acabaram adotando ela e ela tá lá até hoje, né? Ainda bem. Então, Ufa. assim, tudo isso foi acontecendo, sabe? Então aí veio a música da Alhasa, veio a música da Lua. Quando E aí vocês viram, vocês tinham um universo. a gente mandou o projeto para a Léo de Blanc. Eu consegui, né, contato através da parte com a Fernanda para ter uma anuência dela, caso a gente aprovasse, para ela cantar alguma canção com a gente. Então, isso é lá em 2020, final do ano.
E deu certo. A gente aprovou na Lei Aldir Blanc um recurso muito limitado, mas que foi o suficiente para a gente gravar, captar o áudio, né? Era só essa etapa de captação de áudio. Certo. E a gente fez tudo das nossas casas e lá no sítio. Convidamos, né, a Fernanda e outras várias pessoas que gravaram das suas casas, né? Então, assim, o Fred Leodoro gravou contrabaixo em algumas músicas, ele morava em São Paulo ainda, gravou do quarto dele, contrabaixo acústico. Eu gravei muitas coisas aqui na minha casa, com a plaquinha de áudio de um canal, o Nadinho a mesma coisa, o Christoph a mesma coisa. Enfim, todas as participações, com raras exceções de quem pôde ir ao sítio uma vez ou duas, todo mundo gravou das suas casas e mandou pra gente, né? E aí sim, nessa fase dessa captação de áudio que durou aí uns 6 meses, mais ou menos de janeiro até junho de 2021, a gente conseguiu terminar os arranjos, a gente chamou o Christoph Silva para fazer a direção musical, né, a produção musical junto com a gente. Aí sim virou um disco, né, um disco ainda inacabado, sem mixagem, com muitas fontes diferentes de áudio, né, e de composições, de tudo. Uma baguncinha. É uma baguncinha, mas era um disco. Então, assim, a gente ficou com isso na mão, mas, assim, já entendendo que aquilo era algo muito espontâneo, muito especial, que tinha ali uma verdade, uma espontaneidade, uma coisa muito bonita, né? E a gente já conseguia olhar para aquilo quando a gente terminou a fase de gravação. Eu lembro da gente lá no sítio, quando a gente gravou as últimas coisas que precisava gravar, lá mesmo. Eu lembro da gente ouvindo, fazendo uma audição, assim, na beira do fogão a lenha, assim, no dia antes de ir embora. E a gente ouvindo e falando assim, pô, tá muito bonito e tal. A gente agora precisa conseguir uma forma de finalizar esse disco e lançar ele como ele merece, né? Mixar, masterizar, prensar. Então isso demorou um pouco, porque realmente a gente estava completamente descapitalizado, todo mundo sem trabalho. E precisava de mais um projeto, né? Para poder terminar. E aí isso levou mais ou menos... Você lançou até um disco, né? O Pacífica Pedra Branca, que era para ter saído em 2020, em maio de 2020, demorou 1 ano e meio a mais para sair, né? Saiu no final de 2021. Porque eu já tinha gravado parte dele, estava tudo esquematizado, o show de lançamento ia ser em maio de 2020, teatro reservado, tudo, e teve tudo que ser adiado, né? Por conta da pandemia. Então, também teve isso, né? Eu tinha que terminar o Pacífica Pedra Branca e lançar, tinha esse ciclo para ser encerrado, enquanto isso tentando aprovar algum projeto para finalizar o Sítio Rosa, que ainda nem era Sítio Rosa, era Laço, que chamava. Então, na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, o projeto caiu, né? Eu caí aqui, já estou de volta. Mas é isso, aí demorou esse tempinho, assim, da gente conseguir recurso, né, para finalizar o disco. Então, quando foi 2022, a gente conseguiu aprovar, 2022 a gente conseguiu aprovar na Lei Municipal de Incentivo à Cultura esse projeto para mixar o disco, masterizar, prensar em vinil, fazer esse show que a gente fez agora, né, essa semana passada. E tem um videoclipe que vai sair ainda, que é o videoclipe de Canguruzinho, que está sendo finalizado já. Então, assim, foi tudo muito espontâneo, sabe, Vini? Esse encontro, né, esses desdobramentos e tal, tudo aconteceu de um jeito muito espontâneo. E eu acho que o disco, de certa forma, revela isso. Total. Né, assim, Uma coisa que eu tava falando com a Laura ontem, que a gente gravou, e aí ela comentou a mesma coisa que você. Foi muito espontâneo quando vocês viram, vocês tinham uma coisa que tinha uma cara definida, que podia, né, virar um disco infantil, né? Eu falei, a gente até chegou nessa conclusão meio que assim, é um disco que tem todas essas características de disco infantil, sei lá, palavra cantada. Pode pegar até exemplos mais antigos, Arca de Noé, sei lá. Mas foi muito. Não foi uma coisa planejadinha, não. Vamos fazer o nosso disco infantil. Não, foi nascendo. Nada, zero. Eu nem acho assim que é um disco infantil apenas, né? Não, e aí a gente chegou nessa conclusão. Fora esse detalhe, não é exatamente um disco infantil, né? Eu acho que tem. Lembrei de uma brincadeira de um amigo, do Léo Marques,
do transmissor, né? Que tem um estúdio, Ilha do Corvo, que a gente gravou algumas coisas lá. O piano acústico foi gravado lá. E aí tava tocando uma das músicas, não sei se foi a música do Bernardo, Tiver Andar, né? Que é meio clubística até, né? Eu acho que é meio coisa meio Milton Nascimento, assim, meio Clube da Esquina, aquele início todo, né? Depois tem aquele final singelo, mas... Aí eu lembro do Marcos Abijaldi gravando piano e o Léo falando, disco para criança, só se for criança, criança tomando uísque, tipo, sei lá, falou alguma coisa engraçada assim. Falei, não, esse disco ele tem... Crianças gente... depressivas, né? Pois é. Eu Aquela falei assim, criança mais introspectiva. Não é mesmo, né? Então, assim, tem o lado A, a gente tentou até dividir, né, as faixas dessa forma, até para poder organizar um pouco esses sentimentos. E o lado A acabou sendo o lado mais lúdico, né, do disco, que seria mesmo, talvez, infantil, mais infantil, para as crianças, né? Mais para as crianças do que sobre, né? E o lado B já é um lado menos infantil, né? Já são músicas mais elaboradas, né? Que, enfim, falam de luto, né? Falam de coisas um pouco mais... Claro que não só, né? Tem muita coisa solar ali, o próprio Lua, né? Que abre o lado B com a Fernanda. Mas já são canções, assim, que poderiam... Sei lá, Lua pode ser uma canção para tocar num festival de indie, né? Sei lá. Sim. Benta, né? Que é uma balada, né? Um folk, meio blues, né? Meio super deprê a música, né? E tal. Então, assim, não é um disco para crianças somente, né? Eu não chamo de disco infantil. Eu acho que é um disco para famílias, né? E para crianças, e, enfim, para tutores, para pais e para as crianças também, né? Tem essa coisa, né, de respeitar a criança, né? A criança é complexa, né? Muito. Esses dias a gente entrevistou aqui o Stênio Gardel. E o Stênio fez um livro infantil que é o Bento, Vento, Tempo, que é uma criança lidando com a morte do avô. Assim. Então, tipo, eu falei para ele, nossa, mas dá pra falar disso? Sim, dá, né? Dá pra falar de temas um Sim, pouquinho mais difíceis, né? sim, demais. E foi até um momento no show, assim, muito interessante, assim, de perceber, porque realmente, bem, assim, eu já tinha avisado para todo mundo durante os ensaios que muito pouco provavelmente eu conseguiria cantar ao vivo essa música. Nos ensaios, todos os ensaios eu começava a chorar. Aí no show foi muito doido, porque é uma balada, né? Tava lotado de crianças, tinha 50 crianças na boca do palco, assim, em cima do palco, Eu, na boca de eu vi as cena. fotos, parecia um show, sei lá, da Xuxa, assim, uma coisa... E aí foi muito legal, porque na hora que eu comecei a tocar Benta, eu falei, eu dedico essa música para todos os bichinhos que já foram pro céu dos bichinhos. E Aí a eles criançada... ficaram calados, assim, sabe? Tipo, prestando atenção, cara. Tipo assim, eles sabem o que é isso, né? Porque, assim, as crianças perdem os seus bichinhos de estimação, né? Total. Se não perderam ainda, vão perder em algum momento, né? Assim, se tiverem. E... Ou o amiguinho que perdeu, sabe? Tá triste porque o cachorrinho dele morreu. Sim. Então foi um momento interessante de perceber, porque eles pararam para escutar, para ver, e foi muito bonito. Então, assim, eu acho que esse disco ele tem essa... Ele é profundo, né? Total. Ele é solar, ele é leve, ele é esperançoso, mas ele tem uma nostalgia, né? Ele tem uma profundidade, assim, de experiências que são profundas, né? Tanto do Total. nascimento de uma filha, quanto da perda de um bicho de estimação, né? Que é praticamente um filho também. Então, eu acho que as pessoas estão se identificando muito com ele, assim, pelo tanto que ele é singelo, né? Pelo tanto que ele é espontâneo, verdadeiro, porque todas as coisas que estão ali são verdadeiras. Sim. Nada é ficção. Não tem ficção nesse disco. Eu brinquei com esse. Não sei se você vai concordar com esse termo. Eu falei isso com a Laura. Eu falei assim: é um trabalho orgânico, né? Então, tipo, ele tem essa coisa Super. do orgânico, né? Tem. Ele pode. O orgânico tem essa coisa, ele é mais. Não sei se essa palavra é certa, limpo, é um processo mais natural, mas ele também tem essas coisas, né? Ele dá defeito, dá um Dá probleminha, defeito. a gente perde, né? Não, foi uma... Não é aquele alimento plástico Pois é, isso que foi dura até 100 uma... anos. Sim, sim, ele é bem orgânico. E ele era mais orgânico ainda, no sentido de que
quando a gente entregou os arquivos na mão do Bruno Corrêa para mixar, tava uma zona, sabe, assim. Porque era isso, era a gente gravando dentro do banheiro, outro gravando em cima do telhado, outro gravando na casa do vizinho, é ruído de porta, ruído de... Zona nesse sentido, sabe? Sim, A gente cada um escutava... usou um compressor, Ele não cada um tem um soava, arquivo de um tamanho. nem compressor, que nada, era áudio de celular também devia ter, sabe? Então, assim, ele soava amador, muito amador, né? Nesse Aham. sentido mesmo, mais técnico, tô falando agora, né? Porque É a quem? organicidade ele não perde, né? Tá na essência. Mas falando dessa parte mais técnica, que a gente se habituou a ouvir ele sem mix, sem tratamento, sem nada, sem limpar áudio, sem limpar ruído. Porque foram quase 2 anos até ele começar a ser mixado depois que a gente terminou de gravar. Então a gente se habituou a isso. Então quando veio a primeira mix do Bruno, foi um susto, assim, entendeu? Virou disco, tipo assim. A gente fez isso? O Bruno deu uma faxina no negócio, assim, tão legal e botou tudo nos seus devidos lugares, né? E foi, assim, muito emocionante ouvir assim, a primeira mix, sabe? A primeira Isso vez. que eu ia Assim. te falar. Quando eu escrevi para Popload sobre o disco, eu até usei esse termo, assim, parece. É até engraçado quando vocês começam a revelar o processo de gravação, porque ouvindo o disco ali e comprando a ideia conceitual dele, parece uma live no sítio. Tá lá, vocês estão ali, Tipo, cara, tocando ao vivo, aí passa uma criança correndo, fala um é meio negócio, isso. e o barulho lá de fora, e vai acontecendo o disco, né? Demais, cara. Não, todo mundo gravou nesse contexto mesmo, assim, em casa, sabe? De pijama. E, enfim, é incrível, assim, escutar o disco e ver o que ele se tornou, né? O produto que ele se tornou, assim, o tanto que é bonito mesmo e bem feito. E isso tem muito a ver com as canções, né? Eu acho que já é mais de meio caminho andado, né? Assim, as canções são muito bonitas, né? Assim, e sinceras, né? Tem esse teor mesmo de uma coisa E, a, orgânica, espontânea, sincera, né? e aí é uma característica, aí falando mais de você nessa parte da entrevista, vou fazer uma pergunta agora para conectar depois com o seu passado, assim. Essa é uma característica sua, das suas músicas até aqui, do seu primeiro disco, do Pedra também, de ser confessional, né? De ter o mesmo processo orgânico, né? Aí eu te fazer essa pergunta. Você chegou no sítio e a sua resposta imediata ver a Rosa, ver a Laura e ver o Bernardo foi escrever músicas, né? Situar eles Uhum. em forma de música. Ou seja, a minha conclusão que eu cheguei assim, acho que a Jennifer pensa em música, assim, a forma dela expressar um sentimento é fazer uma música, é o jeito dela resolver os problemas dela. Você concorda com isso? Você desde sempre foi isso? Você pensa a composição dessa forma? Onde que a composição se encaixa na sua vida? Das mais diversas formas, o sítio, o seu trabalho solo, as bandas. Uhum. Cara, acho que muitas vezes sim, é isso aí que você está dizendo, mas não só. Eu acho que Uhum. a característica mais forte, eu diria assim, da minha composição é que eu não consigo compor de uma forma muito racional, sabe? Eu não sou aquela pessoa que senta e fala, vou fazer uma música, Vou sabe? fazer a parte A, agora a É, ponte. vou compor uma canção sobre isso aqui. Eu não Uhum. consigo, eu não opero nesse sentido, assim. Tem gente que opera totalmente assim, né? Sim. E faz, sei lá, 30 músicas para jogar 28 fora e ficam duas boas, né? Gente que compõe mesmo, assim, com muita intensidade, muita frequência e com assuntos variados e pega um assunto, legal, vou falar disso aqui hoje. Li um livro, vou escrever uma música sobre esse livro. É a A história do minha Paul McCartney, né? Faz uma música aí sobre a morte do Picasso. Aí ele faz Picasso Last Words, do nada. pois tem gente que tem essa facilidade. Já eu percebo que a minha composição está muito ligada aos afetos, aos sentimentos, né? Ao meu humor, assim, ao que eu estou sentindo. E se vem essa inspiração, né? Sim. Então, quando ela vem, ela já está endereçada. Meio que esse é o processo, sabe? Assim, não é muito eu olhar e falar, vou falar sobre isso. Meio que a coisa inconscientemente, já me inspira, já me emociona, já me cutuca alguma coisa dentro. Quando eu vejo, eu estou já respondendo a uma coisa que eu já estou sentindo, sabe? Sem prestar muita Uhum. atenção. Então, por isso que eu acho que os meus discos, né,
solo e as minhas composições, de forma geral, têm essa característica, assim, de serem confessionais, né? De serem... de terem esse teor mais confessional, assim, porque realmente é uma coisa que é meio que um desabafo, né? Ou uma coisa que já tá para sair, sabe? Não é uma coisa que eu tô maquinando, assim. Tô maquinando Saiu. essa música, Não. É uma coisa que sai, eu falo, opa, saiu aqui uma coisa. Deixa eu ver o que é isso. Ah, eu tô sentindo isso aqui. Mas A depois você música, trabalha muito nela ou esse primeiro rascunho já é muito pronto? a maioria das músicas que eu gravei, maioria mesmo, 95, 98% já saem prontas, assim. Depois eu Que louco. lapido alguma coisa harmônica e de letra, e de melódica também, mas elas já saem porque tem que sair, sabe? Então, assim, já vem uma ideia de letra, mesmo que eu mude uma palavra ou outra, mesmo que eu mude o jeito que eu coloquei aquela frase, eu já sei sobre o que é aquela música quando ela vem, sobre o que eu quero falar. Já vem junto, sabe? Então, assim, Lua, por exemplo, foi assim, eu adotei a Lua em julho de 2020, tinha 3 meses que a Benta tinha morrido, aliás, eu já tinha sido, não tinha sido adotada ainda, foi adotada em agosto, mas eu adotei a Lua um mês antes, tanto que a próxima ida no sítio, a Lua já foi. Então, assim, a Lua conheceu a Lhasa nesse momento que a Lhasa estava quase morrendo. E ficaram melhores amigas, né? Por isso que tem esses 3 protagonistas. Mas a Lua foi assim, por exemplo, eu adotei a Lua, ela chegou aqui em casa toda ressabiada, assim, muito desconfiada. A tutora que trouxe ela, né, que era da ONG que eu adotei ela, veio até aqui dentro da sala que é onde eu tô agora com ela, e ela escondia atrás da tutora. Tipo assim, não me deixa aqui com essa estranha. Moça, Então, assim, socorro. foi difícil para mim esses 2 primeiros dias, até ela abaixar a guarda, sabe? E aí passou uma semana, ela é muito criança, né? Muito, muito maravilhosa, muito criança. E aí aí eu fiz a Lua, mas não tinha letra. Mas a música saiu pronta, assim, todas as partes, melodia e harmonia, eu tocando, uma música solar e tal, e eu já sabia que a música era para ela, né? Sem falar, vou fazer uma música para a Lua. Veio a música vinha inteira, assim, pá. E aí eu fui na casa do Nadinho e da Laura, eles estavam morando aqui perto. Falei, fiz aí, né? A gente já tinha uma outra música lá que a gente já tinha feito antes. Aí eu cheguei lá e falei, fiz essa música aqui e tal hoje, acho que é pra Lu e tal, vamos fazer a letra. Aí a gente fez a letra no mesmo dia, os 3 juntos. Lá na casa deles, aqui pertinho, que era aqui, né? Agora eles não moram aqui mais. Mas é isso, as canções, elas saem desse jeito, bem orgânico, bem espontâneo, assim, é mais uma coisa que já vem, assim, E pronta. quando e você consegue datar a primeira vez que rolou isso? Cara, eu não consigo, porque tem muito tempo, né? Tô com 42 anos, eu comecei a tocar aos 9 anos. Então, assim, eu comecei a compor nova, não muito nova, na verdade. Demorou para eu fazer a minha primeira música. E você já registrava? Você perdeu essas músicas? Muita coisa, não registrava. Eu tinha uma dificuldade enorme de terminar músicas por muitos anos, assim, até fazer as minhas primeiras músicas. Eu achava que eu nunca ia. Eu tinha muitas ideias boas, assim, iniciais, mas eu nunca conseguia terminar, sabe? Quando eu era adolescente, assim. E eu achava que eu nunca ia conseguir fazer uma música. Eu tinha coisa na minha cabeça, assim, eu falava, eu nunca vou conseguir fazer Ferrou. a música inteira, que eu não consigo passar dessa parte. Demorou, assim, né? Demorou. Eu acho que o meu maior desenvolvimento como compositor, assim, quando eu comecei mesmo a conseguir terminar as minhas primeiras músicas que eu considerei que eu poderia gravá-las, né? Que eram músicas que eu me orgulhava, assim, ao ponto de querer gravar, foi no Impossível Breve, que foi uma consequência da minha experiência dentro do Transmissor, né? Porque quando o Transmissor aconteceu, que foi em 2006, né? E eu fui convidada para me juntar aos meninos, TC, né, Thiago e Léo, já tinham uma bagagem, assim, um pouquinho mais madura. Não muito mais, mas um pouco mais madura Dá nesse pra dizer que campo eles da já tinham composição. começado. É. Já tinham, né? Já estavam compondo coisas naquela altura. Eles são um pouco mais velhos, né? Acho que uns 3 anos mais velhos que eu.
Então foi muito bom, assim, estar com eles dentro do transmissor, porque o transmissor inicialmente já era uma proposta coletiva de... Tanto que o primeiro disco do transmissor chama Sociedade do Crivo Mútuo, né? Porque era essa ideia de jogar a composição na roda para o outro falar o que ele quisesse a respeito daquilo, colaborar, criticar, mexer. Então a gente viveu esse processo dentro do transmissor de alguma forma. Dureza da democracia. Muita democracia e aos pouquinhos, assim, eu fui ganhando confiança e, tipo assim, no primeiro disco do transmissor tem uma parceria minha com o Léo só. No segundo já tem uma música que é só minha, sabe? E outras duas que são parceria. Com o Léo, acho que com o Léo as duas, Bonina, né, que eu compus com o Léo, outra ela que é uma música só minha, e tem a outra que eu esqueci o nome agora, que é bem clube da esquina, assim, bem Beto Guedes, que é minha e do Léo também. Aí no terceiro disco do Transmissor também, já tem composição minha. Então, assim, eu fui ganhando essa confiança, né, com essa convivência ali dentro do Transmissor. E o Impossível Breve foi um fruto desse processo, porque eu comecei a compor mais nesses anos que eu estava dentro do transmissor e eu via que muitas coisas que eu estava compondo não tinham a cara do transmissor, mesmo que eu julgasse ali para a galera poder rearranjar e fazer de outra forma. Que era uma Sim. coisa muito pessoal, muito confessional, e que não era o caso de gravar ali com a banda, né? Então isso gerou um certo acúmulo de canções. Longe daqui, achei. Longe daqui, isso mesmo. Outra vez te encontrar, vai fazendo... Essa mesmo. Que no disco vem depois de Nada Será Como Antes. Pois é. Aí, ó. Então foi isso, e aí gerou esse processo, né, desses 3 discos aí do Transmissor, em que eu fui ganhando mais confiança como compositor e compondo mais, virou um Impossível Breve, né, o que sobrou disso, porque nessa altura aí, 2010, 2011, já com o Nacional lançado, segundo disco do Transmissor, eu olhei para as minhas gravações, para meus arquivos, e falei, eu acho que eu tenho músicas aqui suficientes para fazer um disco. Aí eu fui fazer o Impossível Breve, né? Então é bem por aí, assim. Eu componho pouco. Se você parar para pensar que eu toco há tanto tempo, tem pouca coisa. Eu não tenho tantas canções assim. Se eu tiver 50 músicas é muito, sabe? Entendi. Porque eu componho pouco exatamente por isso, que é uma coisa para mim que vem de um lugar assim mais... É uma Dorival Caymmi mineira. Você que tá falando. Não. Essa coisa de compor pouco, compõe quando precisa, né? Não é um job, não é uma tarefa. Mas é também, né? É também. Mas é também, sim. Mas aí voltando um pouco mais no passado, você sempre pensou em ser artista? Sempre pensou em fazer música ou você teve algum outro plano, assim? Me fala um pouco da sua mãe e do seu pai, da sua vida da escola. Onde esses elementos, a sua casa, onde esses elementos entram para se gerar uma artista? Cara, eu tive esse primeiro contato com música dentro de casa, assim, né? Assim, a minha mãe, apesar da história da minha família ser uma história muito difícil, minha mãe é órfã, né? Órfã, foi criada num orfanato e tal, mas Sim. ela tinha educação musical nesse orfanato, sempre cantou em coral dentro desse orfanato, sempre gostou de música. Meu pai era um boêmio. Meu pai já faleceu em 2020. Meu pai era um boêmio, músico amador boêmio. Cantava muito bem, cantava seresta, assim. Então eu tive esse contato, né, com o violão dentro de casa, assim, muito pequeno. Tinha ali o violão que ficava encostado. Minha mãe dedilhava um violão, de vez em quando cantava umas músicas, assim, Roberto Carlos, essas coisas. Meu pai também, mesma coisa. Mas o interesse, ele veio mais ou menos nessa idade aí, aos 9 anos. Eu comecei, tinha aquelas revistinhas de cifras, né, com diagramas Sim. e tal, na minha casa. Eu comecei a pegar aquilo e tirar umas músicas, assim, aprender sozinha, aprendi as primeiras coisas sozinha. Quando eu fiz 10 anos, eu pedi minha mãe para me dar um violão de aniversário e para me colocar na aula de violão. Então eu comecei a estudar violão com o Ayrton, que foi esse meu primeiro e basicamente único professor na vida, assim, de música. Morava no bairro Saudade, aqui em Belo Horizonte,
E aí ele mora lá até hoje, inclusive. E eu comecei a fazer aula de violão com ele, assim, do básico. Já tocava, assim, Legião Urbana, essas coisas com 9 anos de idade. Eu adorava tocar. Legião Urbana era a coisa que eu mais tocava. Inclusive, muito engraçado, porque, assim, é uma banda que eu amo profundamente, tem todos os discos e sou completamente fã. E, Sim. recentemente, no final do ano passado, o André Frateschi me convidou para tocar com ele, né, violão. Não foi exatamente um convite que partiu dele, o Dudinha Lima, que é baixista e é meu amigo, toca com ele, e eles estavam precisando de alguém para tocar violão, aço e fazer backing. E aí eu entrei para a banda dele de cover, de pop rock, que vai ter um show aqui agora, sábado agora em BH, inclusive amanhã a gente tem ensaio. E toca Legião? Então, metade do repertório é Legião. Assim, com 9 É, anos de idade. porque ele é da Legião agora, né, oficialmente. Não, pois é, eles tocaram aqui em BH, eu fui no camarim, conheci o Dado, conheci o Bonfá e tal, falei, caralho. Mas eu tocava Legião Urbana com 9 anos de idade, basicamente. E aí eu fui para aula de violão para aprender a ler partitura, para tocar música clássica, para aprender a tocar MPB. Então esse professor, ele me aplicou em muita coisa, assim, ele foi um grande Demais. professor, assim, em muitos aspectos, não só ali do instrumento. Ele coleciona, né, porque mora lá ainda e tem a coleção dele de vinil, mas ele tinha mais de 400 vinis, assim, muito cuidadoso, tudo no plástico, tudo numerado, tudo dentro dos armários, com porta de vidro. E Vixe, é assim, de Mota. mas muito rock progressivo, menos música brasileira, assim. Então ele me aplicou. O ritual da aula era o seguinte, assim, a gente ficou amigo, eu mesmo sendo criança, a gente ficou muito amigo. Então ele me dava uma hora de aula, no final da aula ele me aplicava algum vinil. Botava os dois Aplicava do o lado. vinho. Você vai conhecer hoje Led Zeppelin. Aí botava o vinil do Led Zeppelin. Você vai conhecer hoje Gênesis. Você vai conhecer hoje, sei lá, UFO. Você vai conhecer hoje Deep Purple. E em As aulas alguns iam ficando mais apliques, pesadas. em alguns apliques também de música brasileira, enfim, The Police, Sting, e aí já linkava com Caetano. Ah, vamos escutar um disco do Caetano, escutar um disco do Djavan. Então, assim, a aula, eu fiquei lá, fiquei lá, eu fazia, parava, aí voltava depois de uns meses, aí Sim. fazia, parava. Mas, enfim, aprendi muita coisa com ele, especialmente conheci muito som, assim. Então, né, a música já era uma coisa completamente predominante, protagonista na minha vida, assim, desde essa idade. No entanto, eu ainda não sabia como que eu ia fazer para ganhar dinheiro com isso. Eu não pensava muito nisso, né? Porque eu era muito nova, morava com meus pais, com minha mãe e com meu pai até certo ponto. Porque, assim, meus pais já eram separados desde que eu tinha 6 anos de idade, mas a gente tinha que dividir a mesma casa, que meu pai não tinha onde cair morto, a gente não tinha onde cair morto. Essa era a Morava num, dificuldade, sim. a gente morava num barracão, cara, de barracão mesmo, assim, telha de zinco, tipo, somos 4 irmãos, né, filhos de mesma mãe e mesmo pai, a gente dormia no mesmo quarto, eu, minha mãe, meus 3 irmãos, meu pai dormia num colchão de solteiro na sala, os dois separados, sem conversar. Isso foi uma realidade por 8 anos, sabe? Até eu fazer 14, dos 6 aos 14, assim, e muita Caramba. água rolou debaixo dessa ponte, sabe, assim, muita coisa difícil, muita coisa triste. Então, assim, a música para mim sempre foi um refúgio, sempre foi um lugar, assim, que eu gostava de estar, sabe? Assim, eu me sentia segura fazendo aula de violão, me sentia segura tendo meu violão para tocar. Era um lugar que eu ia sempre, que andava comigo, eu era inseparável do meu violão, entendeu? Era onde as coisas faziam sentido, assim. A vida, né, assim, apesar da gente ser criança, sentia muita dureza. Então Sim. a música chegou muito cedo para mim, assim, nesse lugar de que era uma coisa que eu não ia largar, sabe? Mas quando eu fiz 17, 18 anos, né, terminando o segundo grau ali, também estudei, né, assim, apesar de eu ter sido uma aluna, da gente ter estudado a vida inteira em escola pública e tudo era muito avacalhado, eu fui uma aluna até exemplar, assim, e tal, e pensei, assim, na minha família ninguém nunca tinha ido para a faculdade, meus irmãos não foram para a faculdade, meus irmãos mais velhos. Eu cheguei a tentar entrar na universidade pública, assim, umas 2, 3 vezes. Uma delas só foi para música, as outras 2 eu acho que eu tentei letras e depois eu tentei outra coisa que eu não lembro. E aí eu falei, bicho, isso aqui não é para mim, não. Não é? Minha mãe nunca me cobrou de fazer um dever e essa
com muita dificuldade de entender como é que esse negócio aqui funciona. Eu acho que eu quero é tocar mesmo. Aí Enfim, você aí foi eu fui. viabilizar isso. Demorou muito, na verdade, sabe? Assim, o caminho inicial assim foi começar a tocar em barzinho e que era um pesadelo para mim, assim. Eu ficava muito nervosa. Era muito ruim, assim. Eu ficava nervosa, eu não cantava bem. Foi uma longa Você jornada, ficava sabe? nervosa com a situação de cantar ou nervosa com o ambiente de barulheira, ninguém Tudo, prestando atenção? tudo, porque era uma coisa tão profunda para mim, assim, tão preciosa que eu não sabia como que eu ia me colocar naquele cenário ali, Sabe? como, como que aquilo ia começar a fazer sentido para mim, o tipo de música que eu gostava de Sim. cantar, sabe? O telefonemas não é sobre mim, mas agora você me lembrou de uma coisa, que eu tentei brincar com música, né? Nunca me arrisquei, mas uma vez na escola a gente começou a tocar. E a gente tocou uma vez em bar. Então, assim, eu posso dizer que eu vi uma vez essa situação de você estar no bar e prato quebrando. Eu lembro uma vez que a gente tocou e o bar ficou vazio. Aí o cara falou assim: segue o jogo. E era uma frustração, né? Horrível. Sim. Não, horrível. Nossa, você não faz ideia do que eu já passei nessa vida tocando na noite. Toquei muitos anos, Vini, na noite, assim. Muitos anos. Aí eu venci esse medo, venci esse nervosismo, venci essa timidez. Isso virou o meu ganha-pão, né? Então, eu tocava 4, 5 vezes por semana, sabe? Nossa, Em tudo quanto brutal. é tipo de ambiente que você puder imaginar, sabe? E todo tipo de música. Todo tipo de, assim, qualidade, tinha qualidade, meu repertório sempre teve qualidade, assim, mas muito eclético, né? Eu tocava de tudo que você imaginar, assim, Beatles, Caetano, Adriano Calcanhoto, Marisa Monte, Cássia Eller, Uma e música do momento ali. por É. muitos anos, sabe, assim, muitos anos eu fiquei vivendo disso, saí de casa, fui morar com amigos, veio o transmissor, que não dava dinheiro, mas era legal, né? Ter uma banda que circulava, que viajava, que Aí já, lançava disco. você já começou a visualizar uma coisa mais, uma expressão É, mais artística sua, né? sim, Não. até eu virar assim para mim mesmo e falar eu sou uma artista, né? Eu sou uma profissional da música. Demorou, sabe? Em Ah, relação a quando eu comecei a tocar, né? Então demorou, isso foi uma jornada assim, que demorou, levou tempo. Enfim, aí depois, né, outras coisas cruzaram meu caminho, fui trabalhar com produção, tem festival, em trabalho com outras coisas, aprendi a fazer outras coisas, mas a música sempre foi, né, a minha atividade principal, né, e meu o, o cantautor tá nesse balaio? tá tá nesse balaio, cantautores, que também Que aí é uma surgiu de uma coisa muito forma legal, né? completamente espontânea, não foi assim, vamos fazer um festival de música. Zero. Foi exatamente por esse motivo que a gente está falando aqui agora. Eu estava Ah, já extremamente esgotada desse circuito de bar de noite, muito deprê, sem ânimo assim para música, para continuar, para tocar, porque é isso, as pessoas não te respeitam, né? Você vira ali um mero objeto, né, de cena e aquilo tava me drenou assim num momento de um sim, é jeito bizarro, né? horrível, assim, sabe? Que eu fiquei, Se nossa. você for ver o músico de bar na excelência, ele é o que consegue se anular, né? É uma coisa muito ruim. Pois é. Então, assim, eu tava deprê pra caramba essa época, assim, que o Cantautor surgiu, porque eu não, eu tinha que arrumar outro jeito de ganhar grana, aí arrumava uns bicos, arrumava uns freelancers de outras coisas, de tudo que você imaginar. E eu convidava meus amigos da música para ir fazer boteco comigo, assim, para ver se ficava menos doloroso, sabe? Tipo assim, ô, vamos fazer uma roubada comigo ali, ganhar R$ 300, R$ 200. Aí uns ou outros iam, assim, de vez em quando. Numa dessas, eu convidei o Luiz Gabriel, falei, Luiz, tô num boteco, tocando num boteco toda sexta e tal, e, não, bicho, vira uma zona, aquela galera falando alto, vão lá comigo fazer um dia, a gente toca nossas músicas, ninguém tá prestando atenção mesmo. Aí ele Vou falou tocar essa comigo, dos Beatles aqui, ó. Aí toca uma sua. exato. Aí ele falou assim, não, Geni, não animo não, cara, boteco, tô fora. E ele falou, sai dessa, vamos arrumar um outro jeito, vamos arrumar um jeito e tal. Aí, por coincidência, tinha um edital do Espanca, do Teatro Espanca, né, que é um grupo de teatro daqui e tal. Sim. E eles têm um espaço. E naquela altura,
eles tinham patrocínio da Petrobras e estavam com um edital de ocupação aberto. Edital de R$1.000. Era esse o prêmio do edital. Para você poder ficar ocupando esse espaço, que é o teatrinho deles, no centro de BH, aqui, por 6 dias. Aí o Luiz falou, eu vi que tá rolando um edital do Spam, que é mixaria, mas quem sabe a gente não faz nosso show solo lá e pega esse dinheiro, divide? Aí a gente falou, eu falei, podemos tentar e tal, vamos encontrar amanhã pra gente trocar ideia, vamos. Aí fui na casa dele, aí chegou lá, a gente, mas 6 dias, ficar lá só nós dois tocando nossas músicas, ninguém vai, né? Vai um dia, alguém vai, mas todos os dias... E os outros? E os outros, né? Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, a gente, vamos fazer uma mostra de canção da nossa galera. Eu, você, o Thiago Correia, o Alexandre Andrés, o fulano, Silcano, e 2, cada dia tocam 2. O ingresso vai custar R$5 para dar uma ajuda aí nesse cachê horroroso de R$1.000. Mas o edital oferecia assessoria de imprensa, técnico de luz, o lugar, técnico de som. Já ficou bonito. Não tinha som, na verdade, eu levei o som na minha casa. Mas tinha técnico de luz, tinha luz e tinha assessoria de imprensa. E tinha esses R$1.000. A gente dá um jeito de fazer acontecer, todo mundo fez do jeito que dava, cada um ganhou R$100 aí no final das contas. Mas o negócio aconteceu, a mesma coisa do Sítio Rosa, rolou uma mágica ali. Alguma mágica de alguma coisa que precisava acontecer, de alguma lacuna que precisava ser preenchida, porque estava todo mundo sem esse lugar de escuta, as pessoas que queriam mostrar suas próprias canções. Isso era 2011, né? E aí, cara, todos os dias, lá cabem tipo 100 pessoas. Todos os dias tinham quase 200. Todo mundo abarrotado, sentado no chão para ouvir música autoral em silêncio, sabe? Então essa foi a primeira edição do Cantautores, desse jeito que aconteceu. Como o negócio reverberou na cena, reverberou na imprensa, porque tinha assessoria de imprensa, a gente conseguiu emplacar na sequência, assim, um edital, um projeto no edital da Lei Municipal. E a gente conseguiu aprovar para fazer a segunda edição. Dali para frente, o projeto cresceu, foi crescendo. Agora a gente está indo para a 9ª edição, né? No ano que vem, se tudo der certo. A gente está tentando captar a lei estadual agora, estamos nesse processo de captação. Mas surgiu dessa forma também, sabe? Assim, não foi vamos fazer um festival de canção, foi assim, onde que eu vou tocar as minhas músicas? Né? É muito bonita essa história, porque hoje, recomendo a todos, eu pelo menos uma vez por semana entro lá no Mostra Cantautores e vejo a Juliana Perdigão cantando torresmo. Mas tem se as você coletâneas, né, que são lindas. Se você entrar lá, você vai encontrar o meu amigaço Bruno Belli tocando o nome do meu amor. Tem tipo João Bosco, tem Tim Bernardes, Vitor Ramil, Hélio Flanders. Shows históricos, assim, shows absolutamente... O primeiro show solo do Tim Bernardes foi no Cantautores. O primeiro show solo da vida do Marcelo Genesi foi no Cantautores. Ele nunca tinha feito um show sozinho na vida dele, só com as músicas dele, até fazendo Cantautores. Ele sempre foi músico de apoio, né? Marcelo Genesi, de várias pessoas. Enfim, muita coisa, cara. Muita coisa, assim, histórica que aconteceu no Cantautores mesmo. E nasceu do seu gesto. É muito louco desse isso, gesto, né? do Luiz, né? Assim, mais até do Luiz, do nosso gesto, mas assim, o Luiz que teve essa ideia da gente mandar esse edital, primeiramente com os nossos shows apenas, né? Mas depois a gente desenvolveu isso juntos, mas as coisas nascem assim, de jeitos muito espontâneos, né? E o Cantautores tem essa como é que eu posso dizer? Quando você está no festival e que a gente sempre tenta fazer uma espécie de que seja uma vivência, de que não sejam só shows e filas e sentar, ver um show e ir embora, sabe? Então a gente estica, assim, para 10 dias o festival, quem pode ficar em BH fica na casa de amigo, a gente faz sarau na casa dos outros, para ter esse momento, né, de conversa, de troca, para recuperar exatamente o sentimento do que era a primeira edição do Cantautores, que era exatamente um grupo de amigos fazendo uma mostra de canção, né? Enfim, nossa, cara, sarau com o Juan Quinteiro na casa sei lá, na casa de quem? Tipo, a gente cantando até 5 horas da manhã, entendeu? Edgardo Cardoso. Não, shows assim, coisas absurdas que já aconteceram e vão acontecer mais. Ano que vem Muito bom. vai dar certo.
Para a gente não estourar o tempo, ainda eu vou te fazer umas perguntas que eu gosto de fazer para todo mundo, assim. Você falou muito de realizar, né? A gente falou muito de sonho, de perspectiva. E agora você acabou de contar diversas. Quer dizer, ao longo do episódio, você contou diversas histórias de imaginar uma coisa, propor uma coisa e aquela coisa se realizar. E muito em função da música, né? Você acha que se você pudesse resumir esses 40 e poucos anos é na música, o resumo? Essa é a chave, assim? Qual que é o valor disso, assim, quando você pensa, tipo, caramba, por conta disso eu superei vários problemas que você relatou, né? Sem Uma dúvida. fase muito difícil. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Mesmo entendendo que não dá para, A música né? e A os cachorros, gente, que é a os sua outra cachorros paixão, né? sempre. Nossa, totalmente. A Lua podia aparecer aqui. Vem cá, Lua, dá o ar da graça aqui na Lua, entrevista. dá uma Vem moral cá. aí pra gente. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mostra lá. Mostra o tanto que você é bonita. Oi, Olha aí. ei, Olha lá, Lua. amor. Olha lá o Vini. Oi. Oi, Vini. Olha o fone da mamãe. Ai, essa é muito Ai, forte. calma, não precisa agredir a mãe. Mas, cara, com certeza, assim, né? A música tem esse poder, assim, um poder, né? Uma entidade, né? Uma deusa, uma coisa, né? Ela tem esse poder de cura, né? De ajuntamentos, né? De corrente, de sonho, de tantas coisas, né? E é isso, mesmo que materialmente, né? Seja arte, né? Não só a música, né? Mas materialmente, ser artista, assim, é muito difícil. A gente que não é famoso, né? Que não tem uma agenda de contratantes de shows, assim, de grana entrando, de números muito altos, né? A gente sabe que não dá para ser só música, né? Que a gente precisa se desdobrar em outras coisas e fazer outras coisas para viver nesse mundo tão material, né? Que a gente vive. Sim. Mas sem dúvida, assim, né? Foi através da música que eu conheci os meus melhores amigos, foi através da música que eu fiz as coisas que eu tenho mais orgulho, foi através da música que eu viajei mais, foi através da música que eu conheci mais pessoas, que eu, né? Você rodou o Então, mundo legal. assim, Eu vi fotos sua no quê? Japão, Portugal, o que mais? nem foram tantas viagens, foram poucas. Eu acho que eu saí do país 3 vezes, mas nessas 3 vezes, uma delas foi para a Ásia e as outras 2 para a Europa. Mas assim, eu conheci e continuo conhecendo, né? Pessoas do mundo inteiro por causa da minha música, né? E dos meus amigos, né? Por causa dos laços que eu construí através da música, né? Então, é lindo. Tipo, você falou do Bruno, né? Do Bruno Berli. O Bruninho escuta o transmissor desde criança. Isso tudo eu fiquei sabendo depois que eu virei amiga dele, né? Mas ele escutava o Nacional em casa, em Maceió, com os irmãos, super apaixonado, já tinha lá as primeiras bandas dele, também muito novinho. E ele me mandou um inbox no Facebook, na minha página de artista do Facebook, quando eu lancei o Impossível Breve. Falando bem do Impossível Breve, falando que ele estava apaixonado e que ele tinha lançado o primeiro EP dele, que eu esqueci o nome agora, que ele tirou do Bandcamp, que ele não gosta. Mas Não, ele apagou o passado dele. Um dia a gente vai falou que é revelar muito isso aí. triste, muito deprê, que ele quer ser alegre, não sei o quê. Falei, velho, depois você vai voltar com esse disco aí, escuta o que eu tô te falando. Mas o fato é que ele lançou no Reino dos Afetos o primeiro, caiu no meu algoritmo, ou no Instagram, alguém postou no Instagram, acho que na verdade alguém postou no Instagram, no Stories, e eu fui ouvir. E eu fiquei completamente enlouquecida, arrebatada, só escutava a música dele assim por dias e escrevi uma mensagem para ele no Instagram. Nunca tinha Nossa, falado com ele. Falei, oi, prazer, não sei o que, sou a Jennifer aqui de BH e tô ouvindo seu disco enlouquecidamente, a coisa mais bonita que eu já ouvi nos últimos anos. Aí ele falou, não tô acreditando, que eu te mandei uma mensagem em 2013, que você nunca respondeu. Eu falei, não, você não mandou. Não mandou, ele falou, mandei. Aí eu fui lá na minha página, que eu nunca entro nessa página do Facebook, nunca, isso que nunca, é foda. nunca. Você nunca nem viu, né? Não tinha como Tá responder. cheio de mensagem unread lá, assim. Aí eu fui lá em 2013, tá lá a mensagem do Bruno, velho. Oi, prazer, meu EP, o link do Bandcamp, sei o que, Impossível Breve. Eu falei, caralho. Aí eu falei, isso foi 2022, né? 10 anos. Eu falei, demorou quase 10 anos, velho, mas agora estamos juntos. Tipo assim, demorou pra eu te ouvir, né?
nesse sentido amplo. E a gente fez assim, velho, depois disso. Tipo, já fez uns 4 shows juntos. Ele sempre fica aqui em casa quando ele tem BH. A gente acabou de fazer um show maravilhoso em BH mês passado. Foi, né, um show dele, voz e violão aqui, com participação minha e do Thiago também, do Transmissor. E assim, é muito doido de, saca? Como que a música tem esse poder, assim. Que a gente cantou essas músicas do Transmissor nesse show agora de um mês atrás, do Nacional, que ele ouvia lá com os irmãos quando ele era criança, sabe? E aí ele com a gente no palco e a gente babando o ovo dele, sabe? Tipo assim, bicho, você é o artista mais legal que tem pra mim, sabe? Na atualidade. É muito louco, né? Isso tudo é a música que proporciona, né? Eu fico muito feliz que o Bruno é amigo do Telefonemas e na versão podcast, você tá ouvindo a versão podcast do Telefonemas, no YouTube não pode, porque aí cai, dá um monte de problema. Mas a nossa abertura é o amor do Bruno, que tá no Reino dos Afetos. Pois é, não, maravilhoso demais. Eu sou suspeita. Muito bom. Jennifer, a questãozinha do Telefonemas que a gente gosta de fazer. O que você quer daqui para frente? Oxe. Aquela perguntinha boba. Pouca coisa. Pouca coisa? Paz. A paz mundial. Paz mundial, a paz de espírito, saúde, cara. E música e os amigos, isso daí já é prato cheio. O resto é lucro, né? Saúde, amor. As coisas básicas, né, da vida, que a gente tá esquecendo, assim, completamente, né? Com esse mundo totalmente transtornado, né, que a gente tá vivendo, assim. Muito triste, né? Você pensar que tem essa guerra rolando aí, enquanto a gente tá aqui conversando, tem neguinho bombardeando crianças, bombardeando hospital, é uma coisa horrível. É muito pesado, assim, se a gente para, fecha o olho e pensa nisso, assim, é desesperador, né? Assim, é osso, né? É pesado, cara. Mas então, assim, eu não quero perspectivas, não sei o que você tá falando. Não, e pensando até no contexto do Brasil, você já falou as coisas que você quer daqui para frente. Mas você acredita assim, que dá para fazer isso no Brasil? A gente tem como construir aqui essas coisas? Não sei, sinceramente, assim, não sei dizer. Eu sei que a arte ela é um lugar possível, assim, sabe? Eu acho que é uma ferramenta que ajuda a gente a construir espaços melhores, relações melhores, sabe? Sentimentos melhores, perspectivas melhores. Eu poder ocupar esse lugar de ser uma pessoa que cria música, que cria arte, que isso para mim já é muito potente, sabe? Assim, é isso que eu te falei. A gente fica nessa contradição, né? Do reconhecimento, né? De ser duro, de não ganhar grana, a conta nunca fecha, você vai fazer um show, falta 20 mil reais, sabe? Não é fácil, cara, não é fácil. A gente precisa desses incentivos, não é sempre que a gente consegue. E não é nada fácil, né? Seguir fazendo arte, seguir fazendo discos, compondo, criando coisas bonitas e tal. Mas é o que a gente faz de melhor, é o que a gente sabe fazer, é o que deixa a gente feliz, né? É o que realiza a gente como pessoa, né? Como ser humano. E é a única coisa que eu posso fazer, assim, sabe? Eu não sei te falar se tem jeito, se tem cura, se vai dar certo, se vai ser melhor. A sua parte tem que ter essa. Assim, eu tô tentando, sabe? Do jeito que com o pouco que eu tenho, assim, eu tento fazer o melhor que eu posso, assim. Eu acho que isso já é alguma coisa. Eu penso igual. Eu penso que, por exemplo, a minha ferramenta de comunicação hoje é o jornalismo. Eu acredito que a forma que eu consigo contribuir hoje é o telefone, mas é conversar com as pessoas. Não sei investigar, não tenho força para denunciar ninguém, mas acredito que sim, conhecendo as pessoas, talvez a gente consiga, né, iluminar caminho. Com Sei lá, certeza. um músico iniciante que está ouvindo aqui a nossa história, que está falando assim, pô, acho que eu nunca vou sair do bar. A sua história é um exemplo que dá para sair do eu bar, dá achava pra que eu fazer nunca ia muita conseguir fazer coisa. uma música, né? Primeiro, depois eu achava que eu nunca ia conseguir fazer um show, né? Que eu morri de pavor, né? Enfim, é isso, a gente tem que ir fazendo, meter a cara e ir fazendo, né? Se a gente acha que é isso que a gente quer, né? Se é o que fala mais alto, né? Dentro do coração, assim, da vontade, Algum meter a sentido há de ter, cara. né? Tem que sair fazendo, cara. Então,
É isso, tem hora que a gente tá mais frágil, tem hora que a gente tá mais fraco, né? Porque toma muita paulada e é isso, o mundo é muito opressor, tem muita beleza, mas tem muita opressão, né? Tem muita coisa feia acontecendo. Sim. Então a gente tem essa sensibilidade, né? Mais aflorada também. Então a gente fica mais exposto, né? Então tem hora que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, sabe? Nossa, como é que eu vou fazer para fazer mais Hoje eu um não vou disco? trabalhar. É, mas é isso, cara. A gente acorda e segue, aí recebe um elogio, recebe um. Acontece uma coisa dessa aí, como eu te contei aqui com o Bruno, sabe? É, é lindo de ver, sabe? Lindo de ver onde ele tá chegando com a música dele, sabe? Agora ele que tá, né, indo pra Ásia, vai pro Japão pela primeira vez, tá super empolgado, tá sendo bem pago, saca? Cachês bons, galera lotando os shows dele. Então, assim, isso me deixa muito feliz, sabe? De ver, assim, a música que vem do coração, né? Que como que ela pode ecoar, né? Assim, sem precisar, tipo assim, é uma força que não tem como a gente pautar, né? A gente não consegue pegar nisso, né? Assim, por Sim. que que os japoneses querem ouvir o Bruno Berli ao vivo? Por que que os coreanos querem ouvir o Bruno Berli ao vivo, sabe? Que é uma coisa que vai direto no Chega coração lá, é. delas. Sem esforço nenhum, tipo assim, não tem barreira. Ele abrir a boca e tocar um violão na sua frente que ele já chegou dentro da sua alma, sacou? Então, assim, isso não O tem. KLJ fala muito isso. A música. Ele fala assim, pô, eu escutei todo o rap internacional sem entender uma palavra de inglês, porque aquilo me atingia com a força que você não entende. Esse é o poder, Exatamente. né? A música tem esse poder, cara. Ela não precisa ser traduzida, né? Ela só precisa ser sentida, né? Sim. Então é isso, né? Acreditar nesse poder das coisas, não só da música, né? De outras ferramentas que a gente tem, né? Muito tecnológicas. A música é uma coisa com uma tecnologia que ninguém entende e ninguém sabe explicar, né? E tantas outras, né? Outras Total. muitas. Então a gente tem que se agarrar a isso, né? Tentar espalhar a beleza para o mundo, né? Tentar espalhar a sensibilidade, as pessoas não esquecerem que elas são humanas, né? Que tá Muito difícil, bom. né? Assim, tá duro, né? Tá duro. Mas vamos. Vamos. Jennifer, pergunta mais indiscreta do telefonema é: gostou dessa conversa? Muito, muito bom Ah, muito conversar, bom. pô, prosear. Também não se Que faz bom. muito mais isso hoje em dia, né? A Não, não não ser tem, com os né? nossos melhores amigos, assim, ninguém quer saber muito de conversar. A gente tenta. Eu até brinco, assim, tem muito podcast longo aí, né? Tem podcast, mas de ficar ouvindo, assim, será que tem mesmo, né? Então, Uhum. mas eu não fico provocando muito, não, que é meio irritante fazer isso. Mas às vezes eu não aguento. Mas tudo bem. Já que você deu a deixa, prometo que É eu vou ficar isso mais aí, uns 10 pô. episódios sem voltar Vamos nisso. conversar mais, gente. Escutar mais. Antes da gente se despedir da Jennifer desse episódio, só lembrar aquele pedidinho que eu fiz no começo. Ajude eu a ficar manter o telefone mais no ar. Tem a nossa chave Pix aí, que é também o nosso e-mail de contato. Se quiser escrever pra gente, telefonemaspodcast.gmail.com. Também tem o Apoia-se. Eu esqueci de falar, sempre esqueci de falar. Quem se cadastra lá no Apoia-se com R$ 5 concorre todo mês a um livro. Esse mês, ó, a gente vai sortear até o dia 1º de novembro. Vai sortear, ó, o Terceiro Inconsciente. Para você ficar filosofando aí com o Franco Berardi, esse grande pensador italiano. Certo? Então, todo mês vai ter livros lá. Já tem uns aqui. Tem um livro da Pagu em breve. Então, se já for colando lá, você já começa a concorrer e colaborar com telefonemas. Para a gente trazer pessoas maravilhosas como a Jennifer aqui e ouvir a história delas. Jennifer, brigadão, hein? Te Ô, agradeço Vini, eu que muito pelo seu tempo agradeço. Poxa, obrigada pelo espaço, pela conversa, pelo tempo do nosso encontro aí. Foi muito legal. e recomendar a todo mundo, saindo daqui, vamos escutar Sítio Rosa, tá? Por favor. Escutem, gente, escutem, porque é muito bonito, é uma coisa linda demais. Porque eu quero Sítio Rosa tocando pelo Brasil, para poder comprar minha camiseta Vai e rolar. Ano que vem a gente vai chegar as aí com esse coisinhas show todas. nas capitais, se tudo der certo. Vai dar. Perfeito. Grande Turma, é abraço, isso. querido. Até o próximo telefonema, gente. Beijo.